meu? Firmeza? Fala pra mim que você tá bem. Você já se fez essa pergunta? Por que Jesus falava por parábolas? Talvez você conheça muitas parábolas de Jesus, né? São muito famosas, como por exemplo, parábola do semeador, parábola da vinha, parábola do filho pródigo, muito famosa, parábola do bom samaritano. São histórias muito famosas que Jesus contava. Mas por que Jesus contava essas histórias? Por que Jesus falava dessa forma? Por que tudo ele tinha que inventar uma historinha para falar com as pessoas? Uma palhaçada esse negócio de porra. Bom, antes de começar a tentar responder essa pergunta, a gente precisa saber o que é uma parábola, certo? Não adianta você perguntar uma coisa e nem sabe o que é parábola. E eu dei um Google nessa palavra e eu achei uma resposta bem simples que eu achei bem legal. É uma história alegórica contada para transmitir uma mensagem de uma forma metafórica. Ou seja, é uma história inventada que serve para que tem uma moral da história. E é isso, basicamente. Mas enfim, por que Jesus falava por parábolas? Por quê? Porque tinha que morrer justamente quando estava vivo. A primeira coisa é para cumprir uma profecia do Antigo Testamento que está lá em Salmo 78, versículo 2, e eu vou ler rapidinho. Fala assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Cara, eu não sei você, mas eu acho sensacional como Deus agia através dos profetas do Antigo Testamento, profetizando a respeito de Cristo. Meu, imagina, esse é um salmo, ou seja, o cara estava cantando, e simplesmente ele estava cantando e ele cantou de repente: abrirei minha boca e falarei por parábolas, falarei enigmas do passado. Assim manda dizer o Senhor para ti. Cara, enquanto ele adorava, ele simplesmente profetizou isso, e a gente viu isso se cumprir muito intensamente na vida de Jesus. Ele falou muitas parábolas. Então, a primeira coisa para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. O segundo motivo é para revelar verdades espirituais. Provavelmente você já ouviu falar muitas parábolas que Jesus começava assim: e o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a... O reino de Deus é como um lavrador, como uma moeda perdida, como, muitas coisas. Ou seja, quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a algo, ele está fazendo uma comparação, tentando falar assim: ó, tá vendo isso aqui que vocês conhecem? Então, o reino de Deus é semelhante a isso. E ele usava figuras que eram comuns à sua época, como, né, um lavrador de uma vinha, como, 10 virgens, que, né, como até hoje, mas enfim. Ele usava essas figuras para tentar explicar verdades do mundo espiritual, verdades do reino de Deus. Então, segundo motivo, para revelar verdades espirituais. Terceiro motivo, para esconder verdades espirituais. E agora, cara, como assim? Para revelar, para esconder? O que você está querendo dizer? Você está sendo contraditório, Felipe? Não, pera aí. Nós precisamos entender o que a própria palavra de Deus diz sobre o fato de Jesus falar por parábolas. Lá em Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34, fala que a respeito de tudo Jesus falava por parábolas. Mas quando ele estava só com os seus discípulos, ele explicava o significado das parábolas. Ou seja, enquanto ele falava para a multidão por parábolas, para os discípulos dele, ele falava o significado das parábolas. E em Mateus capítulo 13, versículo 11, os primeiros discípulos perguntam para Jesus, né? Jesus, por que você fala sempre por parábolas? E ele dá uma resposta muito esclarecedora. Ele fala assim: porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus, mas a eles não. E quando ele estava falando a eles, ele estava se referindo à multidão. Enquanto Jesus queria explicar verdades espirituais para os seus discípulos, ele queria esconder essas verdades da multidão. Mas por que Jesus fazia isso? Por que ele escondia essas coisas da multidão? Por quê? Primeiramente, a gente precisa entender quem era essa multidão. Quem estava no meio da multidão? Por exemplo, existiam pessoas que eram oportunistas, pessoas que iam lá só para ser curadas, pessoas que iam lá só para ser libertas, pessoas que não estavam nem aí para o que Jesus estava ensinando. Eles só queriam receber uma bênção de Jesus. Também no meio da multidão tinham fariseus invejosos. A Bíblia conta muitas vezes que os fariseus sentiam inveja de Jesus, porque a multidão venerava Jesus enquanto ela tratava com indiferença os fariseus.
E antes de Jesus chegar, os fariseus eram os top da balada. Antes de Jesus chegar. E também, no meio da multidão, tinham pessoas que queriam matar Jesus. E Jesus jamais ia entregar verdades espirituais para pessoas como essa. Pessoas que estavam lá só porque eram oportunistas ou invejosas, ou que tinham até o mesmo desejo de matar ele. Um outro versículo que eu creio que nos ajuda a entender por que Jesus não queria revelar os mistérios para a multidão, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, eu vou ler ele rapidinho. Fala assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Ou seja, Jesus fala, não deem o que é sagrado aos cães, nem pérolas aos porcos. Por quê? Porque nem cão nem porco vai tratar o sagrado como sagrado, nem o valioso como valioso. E Jesus ainda aponta duas consequências de você entregar o que é sagrado aos cães e atirar pérolas aos porcos. Primeiro, ele fala que eles pisariam, ou seja, eles desprezariam aquilo que é sagrado e aquilo que é valoroso. E a segunda atitude, eles ainda usariam isso contra você. Ou seja, se Jesus revelasse os mistérios dele à multidão, a própria multidão usaria essas verdades contra Jesus. Ou seja, você estaria dando corda para você se enforcar. Isso não faz sentido nenhum. E é por isso que Jesus não falava, não revelava os mistérios à multidão, mas somente aqueles que estavam mais próximos a eles, aqueles que realmente tinham vontade de entender os mistérios de Deus. E a partir disso a gente pode estabelecer dois níveis de revelação. O nível de revelação da multidão e o nível de revelação dos discípulos. Para explicar isso, eu vou usar uma figura que fez parte da minha infância. Não sei quantos assistiam Pokémon também quando eram crianças, mas eu lembro que toda vez que o desenho ia para o intervalo, aparecia uma ilustração de um Pokémon, só que só a sombra desse Pokémon, só o contorno desse Pokémon. E sempre vinha a frase, quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon? E quando voltava do intervalo, ele mostrava a imagem daquele Pokémon que ele tinha perguntado antes do intervalo e falava, é o... Aí falava o nome do Pokémon, né? É o Pikachu! É o Pikachu! Ai, cara, isso fez parte da minha infância. Bom, eu tinha dito que existem dois níveis de revelação, o da multidão e o dos discípulos. O da multidão, eles só viam um contorno da revelação, assim como o contorno do Pokémon, eles só viam a sombra. Enquanto os discípulos, eles conheciam o conteúdo, porque Jesus revelava qual era o conteúdo, assim como revelava depois do intervalo qual era o Pokémon. Sabe, uma coisa que a gente precisa entender é que Jesus não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes. Eu falei que existem dois níveis, da multidão e dos discípulos. Mas quem seria a multidão hoje, nos nossos dias? Eu creio que a multidão são as pessoas que vão na igreja de domingo, elas até vão na célula, elas, sei lá, se tem um apelo de cura lá, elas vão pra frente e pedem pro pastor orar por elas, mas o relacionamento deles com Deus, ele termina aí. Enquanto os discípulos são pessoas que são apaixonadas por Deus. E eles todos os dias dobram os joelhos e oram. Todos os dias eles pegam a Bíblia para ler. Porque eles têm fome e sede de conhecer a presença de Deus. Enquanto Jesus só dava o contorno da verdade espiritual para a multidão, ele revelava o conteúdo deles para os discípulos. Porque Jesus fazia uma acepção de atitudes. Enquanto a multidão estava lá só para aproveitar de alguma bênção que Jesus eventualmente tivesse para elas, os discípulos queriam conhecer Jesus verdadeiramente. E para essas pessoas, Jesus revelava todo o conteúdo dos mistérios de Deus. Para você ver como Jesus não só revelava para os 12 discípulos ou para os discípulos dele, Jesus sempre encontrava pessoas no meio da multidão que estavam realmente interessadas em conhecer quem ele era. A gente pode ver isso, por exemplo, na vida de Maria. Enquanto Marta estava lá tentando servir, fazendo coisas para Jesus, Maria sentou aos pés de Jesus. Imagina que essa mulher não ouviu de Jesus, os mistérios que foram revelados a ela. Por quê? Porque ela realmente queria conhecer Jesus. A gente pode citar, por exemplo, Zaqueu também, cara. Zaqueu subiu numa árvore porque ele queria muito conhecer Jesus e Jesus sabia disso. E Jesus foi comer na casa dele, dormiu na casa dele. Cara, imagina Jesus pousar na sua casa, velho. As coisas que ele ia contar pra você, os segredos que ele ia contar pra você. Então, Jesus faz acepção de atitudes. Quando Jesus vê um coração genuinamente sedento por conhecer a ele, ele com certeza revelava os mistérios dele para essas pessoas.
É isso aí, galera. Valeu por ter me assistido mais esse vídeo. Espero te encorajar a sair do meio da multidão e a ser um discípulo de Jesus. A buscar, a pegar sua Bíblia agora mesmo. Termina esse vídeo, pega sua Bíblia e fala assim, cara, eu preciso conhecer Jesus. Começa a comer esse livro como nunca antes na sua vida, cara. Porque eu tenho certeza que no dia que o seu coração ansiar por conhecer Jesus, cara, ele vai começar a revelar os mistérios dele pra você. É isso aí. Comente, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e a gente se vê até a próxima. Falou!